E aí, gente, tudo bem? Vamos lá, vamos falar aqui sobre um assunto que eu sei que você tem bastante interesse, que é a MacroDroid. Eu sei que muitos de vocês conectam um bom resultado, um bom faturamento a MacroDroid. E eu quero dizer para você que você está errado. Não é isso. A macro não faz você ganhar dinheiro. A macro só é mais um mecanismo que nós temos que usar no dia a dia. E você que é motorista de aplicativo precisa usar a macro. Por que eu preciso usar a macro, Manolo? Primeiro eu preciso te explicar o porquê do Uber Pro. Aquela categoria que a Uber criou, que tem o azul, tem o ouro, tem o platina e tem o diamante, correto? Você sabe por quê? Você tem a noção do porquê que a Uber criou isso? Vou te dizer. No passado, quando a Uber chegou no Brasil, ela foi fazendo muitos ajustes. E nós, motoristas, tínhamos mais poder do que temos hoje. A verdade é essa. Nós tínhamos um pouquinho mais de voz ativa nos aplicativos. Depois foi se deturbando tudo isso, foi criando politicagem, foi criando, vamos dizer, que interesses particulares e próprios de algumas pessoas que conseguiam influenciar. É mais ou menos o que eu estou te dizendo é o seguinte: a Uber, quando chegou, ela deu credibilidade para algumas pessoas, achando que esse cara ou essa mulher estava fazendo real benfeitoria para os motoristas. Mas aí, quando a Uber entendeu que isso não era verdade, ela teve que se modificar. E nós estamos vivendo hoje o que aconteceu no passado. Bom, o Pro da Uber surgiu do fator de experiência do motorista, que havia muito motorista novo, como tem hoje. Muito motorista inexperiente, muito motorista sem saber trabalhar, sem saber se comportar, sem saber falar, sem saber se vestir, sem entender que isso agora é um trabalho, não é mais aquela questão de carona. E olha que maluco isso. Hoje ainda eu ouço pessoas falando assim: o aplicativo da Uber é um aplicativo de carona, não é para levar isso a sério, não é para levar isso como trabalho. Amigão, eu estou aqui há 9 anos e meio, tiro o sustento da minha casa, da minha família daqui, é dos aplicativos. Então não vem com essa ideia de que é uma carona, porque não é mais. Agora se tornou um meio de ganhar dinheiro, um meio de viver e ganhar a vida. A verdade é essa. Temos aí vários percalços aí no meio, pedras no caminho, vamos dizer assim. Por quê? Pessoas têm interesse próprio. Os caras não querem melhorar a sua vida e a minha. Não, eles têm interesse. Então, quando a Uber cria o Uber Pro, foi justamente para pegar esse motorista que eu acabei de falar com essas qualidades ruins e achar um passageiro que não ia cobrar se o cara tivesse essa qualidade. Não sabia dirigir, não sabia mexer no aplicativo. Tem muita gente até hoje que não sabe mexer no celular. Então a Uber falou assim: eu vou criar um programa onde eu pegue um motorista novo e coloque ele como um passageiro novo. Porque a Uber chegou aqui há 10 anos atrás, há 11 mais ou menos. Mas em outros países já tinha, na Europa já tinha Uber. Na Europa já tinha a Lyft e outros. Nos Estados Unidos já tinha Uber e Lyft. Aqui chegou nessa época, mas já existia lá. E como aqui em São Paulo tem muita gente de dinheiro, gente que vai e vem, os caras aconteciam o quê? Pegavam um motorista inexperiente, sem nenhum preparo para dirigir, para trabalhar com transporte de pessoas. Então o cara estava de boné, o cara estava de brinco, carro cheirando a cigarro, carro fedorento, carro sujo, de regata, de camiseta, de chinelo, de bermuda, de samba canção. É de samba canção, amigo. E aí esse passageiro entrava no carro e falava assim: nunca mais eu vou usar Uber. E foi nesse momento que abriu espaço para outros aplicativos, por exemplo a Cabify, que ganhou muito dinheiro, porque chegou com uma proposta de quê? De trazer um serviço de 5 estrelas. E aí na Cabify, não sei se você conhece, você tinha que trabalhar pelo menos com camisa ou terno, você tinha que ter o carro na temperatura que o cliente queria, você tinha que abrir a porta se ele pedisse, você tinha que estar na rádio que ele queria, você ia fazer o caminho que ele solicitar, ou solicitou. Então, quando aconteceu isso, abriu espaço para esses outros aplicativos. A Uber queria arrumar, porque tudo isso é dinheiro, e fez o quê? Criou o Uber Pro. E agora vamos ligar motorista ruim com passageiro novo, porque o passageiro novo não tem experiência e não vai cobrar. Vamos ligar motorista que tem mais tempo na Uber, motorista que foi lá na Paulista fazer o curso de 7 dias. Você lembra disso? Não sei se você é das antigas, lembra disso. Tínhamos que fazer um curso lá para virar motorista. Vamos pegar aquele cara lá que aprendeu como tratar o passageiro, entendeu que isso aqui é um trabalho, que o passageiro é um cliente, que tem que ter água, tem que ter bala. Isso lá no passado. E vamos colocar ele junto com um passageiro que já usou Uber lá na Europa, já usou Uber na América, já usou Uber na Ásia. Foi para isso, para não perder dinheiro. E aí se criou as categorias. E a proposta inicial era: vamos pegar um motorista novo e colocar com um passageiro novo. Só que isso foi mudando e conforme o movimento dos passageiros, a Uber teve que mudar também.
Hoje existe ainda o Uber Pro. E besteira sua se você acha que ele não funciona para nada. É ignorância sua achar que uma empresa do porte da Uber, uma empresa de tecnologia, tem um processo dentro dela, um padrão dentro dela, um movimento dentro dela que não serve para nada. Só serve para a Uber gastar milhões de dólares, porque lá eles têm atendentes que vai te atender. Eles têm um suporte específico do diamante, suporte específico do platina e do ouro. O azul aqui não tem nenhum suporte. Então é besteira sua se você acha que essa empresa joga dinheiro no lixo por isso. Bom, pensando nisso, eles criaram regras. O motorista que tivesse 60%, antigamente era mais, era 85%, 80%, não me lembro, acho que era 85% de aceitação. Você tinha que ter para ter acesso às regalias da Uber. E o cancelamento 8%. Aí ela foi baixando para 70% e agora está em 60%. Então você tem que ter 60% de aceitação e 8% de cancelamento, para estar dentro do padrão. Além disso, quando você faz 500 corridas, ou melhor, 500 pontos em um mês, que não são 500 corridas, tem horários que corrida vale 2 pontos, estou falando bem menos que 500 corridas em 3 meses. É muito pouco, né, velho? 500 corridas em 3 meses, ou 500 pontos, qualquer um dos dois é muito pouco. Quando você faz isso, você passa primeiro para a categoria ouro. Cheguei a 500 pontos, minha aceitação é 60 e meu cancelamento é 8. Cheguei a 500 pontos. A primeira vantagem, acesso ao telefone. Teve um problema, pode ligar na Uber e falar, tive um problema aqui, o suporte vai te atender e tirar suas dúvidas e talvez resolver via telefone. Que nós que somos motoristas sabemos que é um desastre quando você quer falar com a Uber e não consegue, simplesmente porque ninguém atende. Você manda mensagem, é a máquina que responde com uma resposta já pronta ali. Isso é horrível, então ter acesso ao telefone é muito bom. Além disso, quando você chega no ouro, você tem acesso à categoria VIP. Não sei se você sabe o que significa a categoria VIP. Talvez na sua cabeça a categoria VIP é só uma categoria da Uber. Paga igual a Uber, os passageiros são iguais do Uber, então é uma do Uber X, estou dizendo, né? Da Uber não, do Uber X. Paga igual o X, os passageiros do X, é a mesma coisa. Você está bem enganado, não é a mesma coisa. São coisas bem diferentes. O passageiro, para se tornar VIP, ele tem que ter solicitado 23 vezes no mês passado. Você entendeu aí? O passageiro que é VIP é porque ele solicitou no mês passado 23 corridas. E ele se tornou VIP. Então, uma vez que você está nessa categoria, você chegou no ouro, que você tem acesso a esse passageiro, que solicitou 23 vezes no mês passado, eu estou te dizendo que você tem acesso aos caras que mais solicitam Uber. Você tem uma quantidade de corrida maior do que qualquer outra pessoa. Do cara que está no X, cara. Pensa nisso. Olha a vantagem que você está levando. Você vai ter acesso às pessoas que mais pedem Uber. Isso vai refletir no quê? Nos seus ganhos. Você vai receber mais corridas. E aí vem cá, vamos lá, uma outra coisa. O ser humano, ele age por impulso e por reconhecimento. Impulso para compra e reconhecimento. E quando o cara é reconhecido de alguma forma, ele quer mostrar isso. Ele acha que é vantagem. Um exemplo é, alguns anos atrás surgiu o cartão Black. Lembra do cartão Black quando surgiu? Que só ricos tinham cartão Black. Hoje, o PagSeguro te dá um cartão pré-pago que nem crédito tem e é Black. Mas o cara, ele vai querer mostrar que ele é Black. Ele quer se reconhecer como um portador do cartão Black. O mesmo eu estou dizendo para o motorista do X, que é X, mas que ele pede no VIP. O cara que chega à categoria VIP, a Uber mostra para ele lá agora, a partir de agora, você é um passageiro VIP. Ele quer mostrar que ele é VIP, ele quer usufruir disso porque é gratuito, é barato. A Uber cria promoções. Então o cara vai chamar cada vez mais. Se no mês passado ele chamou 23 para virar VIP, agora possivelmente ele vai chamar muito mais. Então eu estou te dizendo de novo, que você vai ter acesso aos passageiros que mais chamam. Presta atenção nisso, como vale a pena. Ah, Manolo, vale a pena chegar no platino ou no diamante? Não vale a pena. A única diferença para o ouro são desconto na academia, desconto em combustível, desconto em alguns lugares que, particularmente, no meu conceito, não vale a pena o sacrifício. Agora, por que a macro entra nisso? Porque se você for fazer o que a Uber quer para chegar à categoria ouro, que é aceitar todas as corridas, você está ferrado. Em um dia toca 50 corridas, 30 delas é abaixo de R$15. Ou abaixo de R$10. Então você precisa escolher as corridas que você quer fazer. Há 4 anos atrás era muito fácil. Tocava a corrida, você desligava os dados, ou só apertava no X e ficava offline. Olha o que eu estou dizendo. Tocava a corrida, você apertava no Xzinho de recusar e ficava offline. Subia até ela ficar offline, pronto. A sua aceitação não ia mudar em nada. Passado isso, a Uber foi e derrubou isso. Aí surgiu um outro mecanismo,
Tocava a corrida, você abaixava a tela, desligava os dados móveis e aceitava a corrida. Ficava rodando, 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 deu um erro. Pronto, cancelou, você não aceitou a corrida e não abaixou a sua aceitação. A Uber foi lá e derrubou isso. Aí surgiram as macros. Mentira, macro não. Surgiu um botão automático. Não sei se você já viu um botão automático. É um aplicativo que eu não me lembro o nome. Você coloca uma setinha dele em cima de um local, na tela do seu celular. E ele fica automaticamente fazendo cliques ali. Então, quando surgir uma corrida, se ela fosse ruim, ele já ia estar clicando ali e ia cancelar a corrida. E você não aceitar. Se você quisesse, você aceitava rapidamente, pronto. Aceitou a corrida boa. Recusou as corridas ruins e aceitou a boa. Recusou e não mudou a sua taxa de aceitação. Passado isso, a Uber foi e derrubou. E aí surgiram as macrodroids. Eu lembro que um dos primeiros caras que apareceu com essa história de macro foi lá na Bahia. E foi até um rapaz dentro de um carro. E depois o Senna falou desse cara. Ele tinha uma caixa de madeira e um botão, um interruptor de lâmpada, igual esse aqui, ó. E aí começaram a surgir as macros. A macro faz o quê? Qual é o mecanismo da macro? Recusar a corrida que a Uber não deixa você recusar no botão. A corrida ruim. Recusar a corrida ruim. Porque lembra que se você fizer as corridas ruins, você não vai ganhar dinheiro. Você tem que ter aceitação alta para ter acesso aos passageiros que mais pedem. Mas ao mesmo tempo, você precisa escolher as corridas, fazer só as corridas boas. Então é isso que a macro faz. Pensando nisso, eu criei um conceito. Comecei a estudar. Não foi da noite para o dia. Eu já tinha essa ideia da Uber. E aí eu comecei a estudar e ver que o motorista que tinha aceitação baixa, na hora que o movimento cai totalmente, por exemplo, no mês de férias, janeiro, julho, o cara não tem corrida, não tem mesmo. No momento do dia que está muito baixo o movimento, o cara não tem corrida. E aí comecei a identificar que o cara que tinha aceitação alta, ele tem corrida. E o que tem aceitação baixa não tem. Ou seja, existia algo aí. E aí eu fui estudar, fui pesquisar, fazer comparação de um motorista com o outro e, por sorte, conheci um cara que trabalhava na Uber. Foi o cara que me ensinou muito sobre o algoritmo da Uber. Bom, esse cara me ensinou várias coisas e aí ele me tirou a dúvida que eu tinha sobre aceitação. A Uber pega, como eu acabei de falar no vídeo anterior para vocês que é da mentoria, esse vídeo aqui eu vou deixar público, tá? É de utilidade pública, as pessoas precisam saber disso, da categoria VIP e da aceitação. E a Uber pega o padrãozinho do cara que mais aceitou, porque ela quer converter em dinheiro e manda para o motorista que tem a aceitação mais alta. É simples, conversão de dinheiro. E a Uber não quer nem saber quem é você, João, Pedro, Maria, Rogéria, Rogério. A Uber só quer o dinheiro. Não importa se você tem, se você está ruim de dinheiro, se está bem de dinheiro, se o carro é bom ou não. Só quer saber de dinheiro. Carro é uma outra coisa que nós vamos falar dentro da mentoria. Eu vou te mostrar porque com um carro mais velho recebe menos corrida do que um carro novo. Bom, pensando nisso, surgiu a MacroDroid. A MacroDroid faz isso. Você aceita só as corridas que você quer fazer. Você vai estipular isso. E as que você não quer, você vai excluir. Ou vai rejeitar e não vai baixar a sua aceitação. Você vai aceitar as melhores, vai recusar as piores e a sua aceitação vai continuar alta. Isso vai te dar uma puta vantagem. E agora eu vou te ensinar como fazer a configuração da macro. Nós já estamos em quase 15 minutos desse vídeo, ficou muito longo, mas eu vou te ensinar como fazer a configuração. A primeira coisa que você vai fazer é a seguinte: você vai excluir a sua Uber. Exclui a Uber, tira o aplicativo da Uber. A segunda coisa que você vai fazer é a seguinte: entra no YouTube, coloca lá como habilitar o modo desenvolvedor do celular Motorola G24. Como habilitar o modo desenvolvedor do Samsung A50. Habilite o modo desenvolvedor do seu celular. Essa é a segunda coisa. A terceira coisa que você vai fazer, vai lá na sua plataforma de aplicativos, na sua loja de aplicativos, e baixa um aplicativo chamado MacroDroid. MacroDroid. Baixe esse aplicativo. Pronto. A próxima coisa que você vai fazer, vai lá no seu navegador de internet, na sua loja de aplicativos, não existe isso que eu vou te falar agora. Baixe um aplicativo chamado Aptoide. Esse Aptoide na sua loja de aplicativos não existe. Você vai entrar lá no seu navegador de internet, no Google, isso aqui tem que ser sempre no Android, iPhone não funciona, e vai baixar o Aptoide. Uma vez que você baixou o Aptoide, baixou a MacroDroid, você vai fazer o seguinte: você vai lá agora nas configurações do seu celular, vai clicar lá em cima e vai colocar largura menor ou largura mínima. Isso é o que mostra o DPI do seu celular. Nós vamos aumentar o DPI e diminuir a fonte. Você precisa, ele vai estar provavelmente ou com 350 ou 370, você vai aumentar para 500. Só abrir um parênteses aqui para te dar uma observação, tá? Os telefones da Xiaomi são diferentes. Tem configuração diferente, alguns funcionam e outros não funcionam. Eu já peguei dois celulares iguaizinhos.
com o mesmo modelo, só que as configurações dentro dos aparelhos são diferentes, um funciona e o outro não. Tem como resolver isso? Não tem como resolver isso, a gente não conseguiu, tem que testar e ver se funciona. Então sempre aconselho as pessoas a comprarem Motorola ou Samsung com pelo menos 6 de RAM. Aí pode ser 128 de memória ou 256. No mínimo 6 de RAM, tá bom? Então vamos lá. Você já baixou aí o Aptoide, já baixou o MacroDroid, e agora nós vamos baixar uma versão da Uber anterior, uma versão antiga da Uber. Quais são as versões? 4.489.10.001, 4.490.10.001, 4.491.10.001, 4.470.10.001. Qualquer uma dessas versões funciona. Manolo, como é que eu baixo isso? Você vai entrar agora no Aptoide, que é o aplicativo que você baixou. Você vai achar a lupinha e vai digitar lá Uber Drive. Uma vez que você digitou lá Uber Drive, vai aparecer a Uber Drive mais recente para você baixar. Do lado do botão que está escrito baixar ou fazer download, está escrito lá outras versões. Clique em outras versões e acha uma dessas versões que eu te falei. Baixa ela, ele vai pedir autorização, vai falar que esse aplicativo pode danificar o seu celular, mas não vai danificar nada, você vai baixar. Baixou, você não vai logar nele ainda, tá bom? Agora nós vamos para macro, para o MacroDroid. Você já baixou o MacroDroid, ele já está no seu celular. Você já foi lá no modo desenvolvedor, já diminuiu a fonte e aumentou o DPI. Agora nós vamos configurar macro. Lá dentro do grupo da mentoria, você recebeu um arquivo chamado V2, MT Pro V2. Você vai clicar nesse arquivo e aí ele vai pedir para abrir com dois aplicativos. Um é o MacroDroid e o outro é um aplicativo do seu celular. Você vai abrir com a MacroDroid, pelo amor de Deus. Se você errar aí, você ferrou com o seu celular, vai ter que resetar ele todo. MacroDroid. Abre. Você vai subir a tela inteira assim, ó. Sobe a tela. Do lado direito embaixo vai ter uma bolinha com mais. Você vai clicar nesse mais. Ele vai pedir isso durante umas 6, 7 vezes. Clica no mais, ele vai abrir alguma autorização que você precisa dar, você vai clicar no OK, ele vai te jogar lá para dentro do seu celular e aí você vai achar ali em algum lugar está escrito MacroDroid ou a interação que ele pediu. Um exemplo. Interação de atalho, vamos supor que é a primeira, tá? Ou sobrepor sobre outros aplicativos é a primeira. Você vai abrir lá, clicou em OK, ele vai jogar você dentro da configuração do seu celular. Você vai clicar lá e vai procurar MacroDroid, acha macro, ativa ou habilita. Você vai voltar de novo na MacroDroid e vai clicar na bolinha com mais de novo. E vai fazer isso durante 7, 8 vezes. Até ele ir para uma tela azul, onde tem vários quadradinhos, que é a tela do MacroDroid, aonde ele vai pedir para você pagar o aplicativo do MacroDroid, mas você não vai pagar. Em cima do lado esquerdo tem uma setinha, você clica em voltar. Pronto. Você está dentro do MacroDroid e a sua macro está instalada, foi importada. Agora embaixo, na parte de baixo, você vai lá, tem macros. Procura macros. Eu estou falando devagar para você ir fazendo passo a passo, tá? Procura macros. Clica lá em macros. Aí você vai em cima, tem duas chavinhas. Habilitar. Você vai habilitar uma macro. Vai habilitar a macro que você colocou, que foi importada. Habilitou essa macro, vai aparecer um botãozinho com a mãozinha assim para baixo, um joinha. Esse é o botão da macro que nós vamos usar para recusar as corridas ruins. Pronto. Tá feito. Você não vai mexer mais no aplicativo da MacroDroid. Não vai mexer mais nele. Correto? Vamos lá para a Uber, que você já baixou e tem uma versão antiga. Coloca lá seu número de telefone, seu e-mail e loga na Uber. Quando você logar na Uber, você não vai ficar online. Não vai ficar online. Antes de ficar online, depois que você logou, você vai apertar o botãozinho do joinha negativo para ver se ele vai virar a tela para um lado, vai virar para o outro e ficar online. Se ele ficar online, é porque está funcionando. Manolo, eu fiz tudo isso que você falou e ele não ficou online. Bom, agora você vai lá no grupo da mentoria e aí você vai falar com os ADMs. Marçal, Wellington, Samir ou eu. Nós vamos te ajudar a fazer esse feeling, ter esse feeling final aí, algum detalhezinho que você esqueceu, deixou passar nas autorizações. Então entenda isso. Deixa eu só te falar uma outra coisa, que talvez surja na sua cabeça. MacroDroid dá banimento? Não dá banimento. Em 2016 ou 2017, um cara lá na Bahia processou a Uber porque a Uber bloqueou o perfil dele porque ele não estava aceitando corridas e ganhou. Ele ganhou e foi beneficiado com indenização e voltou à conta dele, porque gerou um vínculo empregatício onde a Uber estava obrigando o cara a trabalhar. Então, a partir desse momento, a Uber 99 não pode mais te banir por isso. Eles podem, sim, parar de mandar corridas, que eu já expliquei. Se a sua aceitação é baixa, vai chegar menos corridas. Então, faça isso, eu tenho certeza que vai te ajudar. Se você não está na mentoria, Manolo, eu não estou na mentoria, me vende essa macro, me vende esse arquivo, não vendo. Isso dá muito trabalho.
Eu não vendo a MacroDroid. A MacroDroid as pessoas só têm acesso se entra na mentoria. Manolo, como que eu faço para entrar na mentoria? O início de cada mês eu abro uma vaga para mentoria. Vai lá no meu Insta, lá, @Clube do Manolo, me procura lá. Não tem um link na minha bio, começa a me seguir, tem um link na minha bio. Clica lá naquele link, entra no grupo de WhatsApp que é gratuito. Além disso, começa a me seguir aqui também no YouTube, aciona aí o sininho para você receber o alerta dos novos vídeos, tá bom? Porque o meu canal aqui é para te ajudar, você motorista. Tamo junto, até depois do fim.